Passou aí para vocês o slide? Passou aí a página? Passou sim. Salvação, para quem não ouviu o Evangelho, é um tema que ele é, de certa forma, um tanto polêmico, né? Mas um tema de se estudar quando você se debruça para entender a respeito da salvação, né? Como é que vai ser a salvação daqueles povos mais distantes? Como é que era a salvação daqueles povos antes do período da lei? Como que essas pessoas foram salvas? Qual foi o método? Qual foi a forma que foi utilizada para que essas pessoas pudessem ser salvas? É um assunto que desperta bastante interesse e eu particularmente gosto muito desse assunto, tudo concernente à salvação. Gosto aí da teologia, soteriologia, e, e esse assunto e a gente vai fazer nessa noite na verdade vai ser uma análise, né? Existem algumas abordagens acerca, e a gente então vai fazer, vai pegar, eu separei aqui duas opiniões, tá? Separei duas para quem a gente acredita, e a outra opinião é o que a gente povos, né? E eu vou mostrar aqui o que a gente não acredita e o que a gente acredita, ok? Então vamos lá. Então, para que a gente possa entender acerca. Eu estou ouvindo um ruídozinho no fundo. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Não sei se vocês estão ouvindo aí também. Tá limpo? Parou Aqui agora. para mim tá limpo. E, esse assunto é importante a gente falar um pouco sobre a revelação divina. A forma que Deus ele se a forma. A gente precisa entender isso para que a gente possa dar prosseguimento nesse assunto, porque a gente vai precisar abordar tanto o item 1 quanto o item 2 que vocês estão vendo aí na tela mais à frente no estudo, tá? E o item 1 ele vai falar da revelação geral ou a revelação natural, tá? Se vocês ouvirem falar, tá bom? Revelação geral ou revelação do termo revelação geral e também revelação natural. Na verdade, quando eu aprendi sobre isso, o primeiro termo que eu ouvi falar foi revelação natural. E depois eu ouvi revelação geral, que quer dizer a mesma coisa, ok? Então, a revelação geral, antes da gente começar a abrir o texto, é a revelação que Deus ele faz através quando a gente olha para que há na natureza, que há no universo, os animais, quando a gente contempla a criação, a obra das mãos de Deus, isso nos leva a entender que existe por trás um Criador, alguém que criou, um ser que é poderoso, que foi o Criador de todas essas coisas. Então, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o universo, olha para os astros, olha para os animais, a gente vai entender que existe um Criador, então um ser superior, que há alguém, que há um projetor atrás, não sei se o termo é esse, e há alguém que projetou
o universo. Então, essa é natural se dá dentro do homem, né? A revelação natural dentro do homem é o que faz o homem entender que existe esse ser supremo, que existe esse ser superior, e também através da lei do Senhor, a lei moral que ele coloca dentro do homem, no coração do homem, que é testificada pela nossa consciência. Então, a revelação geral, ela inclui o homem aí, né? Que também inclui o homem aí, e através da lei moral, da lei que Deus coloca dentro do homem, testificada pela própria consciência do homem. Então, para que a gente possa ter base no que a gente está falando, vamos abrir em Salmos, capítulo 19, versículo 1 e 2. E diz assim, ó: os céus manifestam a glória de Deus, e o declaração a outro dia. E uma noite mostra saber de número 19, ele vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus. Né? Quando a gente olha para os céus, quando a gente olha para o universo, quando a gente consegue contemplar isso, isso nos dá o entendimento de que existe uma glória por detrás de Deus. Ok? Vamos ler então Salmos 90, versículo 2. Que diz assim, ó: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade. Aqui vai dizer, né, que Deus ele formou a terra e formou o mundo, eternidade em eternidade. Né? Deus ele não tem início e não tem fim. Né? Ele é de geração a geração, de eternidade a eternidade. E esse ser que é de geração a geração, de eternidade a eternidade, foi quem criou o mundo, quem criou a terra. E Deus se permite revelar através dessa criação. Quando o homem ele olha para essa criação, quando ele olha para tudo isso, ele percebe que em geração. Romanos, vamos lá para Romanos agora. Romanos capítulo 1, e esse texto vai ser um texto que a gente vai falar bastante acerca dele nessa noite. Vai ser um texto que a gente vai utilizar aí bastante. Romanos capítulo 1, desde a criação do mundo. Tanto o seu eterno poder entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, as coisas, aqui, o versículo 20 é bem claro, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente. Então, ó, a gente consegue entender através das coisas que são criadas, das coisas que estão criadas. Então, esse texto aqui é um texto bem claro que fala da revelação geral de Deus, que através das coisas criadas nós conseguimos entender a divindade de Deus, nós conseguimos entender o poder eterno de Deus, ok? Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que vocês tiverem aí, ou algum comentário, ou quiser acrescentar alguma coisa, contribuir, tá? Pode interromper aí a qualquer momento, tá bom? Não tem problema nenhum.
ou se não quiser falar e quiser utilizar o chat aí, pode utilizar. Eu não consigo ver, mas o Cleiton consegue ver e ele me passa, ok? Gênesis, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem, né? Aqui já fala a criação do homem, né? Poderia ter utilizado textos antes desse, né? Fala que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, mas eu peguei esse aqui, tá bom? Que vai falar que Deus criou o homem conforme a sua imagem, né? E por que Deus criou o homem à sua imagem, né? O homem ele é capaz de perceber, né, o próprio Deus através das coisas que são criadas. E também porque Deus criou o homem à sua imagem, Deus colocou no homem algo que fizesse com que o homem enxergasse a Deus, algo que fizesse com que o homem entendesse a atitude disso na vida do homem, ok? Agora, por último, Romanos, poderia ter posto na ordem, né? Mas Romanos 2, 5, Romanos 2,15, perdão. Aqui vai falar da lei moral que está contida no homem, tá? Que diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então aqui vai falar da lei, como eu falei bem no início, que eu falei, né? Da lei que Deus ele colocou no coração do homem, e essa lei ela é testificada pela consciência, fazendo o quê? A consciência faz o quê? Ou ela aprova ou ela desaprova a atitude do homem. O próprio, o próprio Deus colocou um padrão moral dentro do homem, né? Para que a consciência do homem pudesse analisar a atitude dele se está de acordo com esse padrão moral ou não. Entenderam? Ok, eu coloquei alguns exemplos práticos, né? Coloquei alguns exemplos práticos. E eu vou me utilizar aqui até da aula a defesa da fé, né, que ele utilizou alguns exemplos do mundo, e ele utilizou um exemplo que ele falou, a questão do Sol, de como o nosso universo ele é incrivelmente ajustado, de como o nosso universo ele é inteligentemente ajustado, né? Que o Sol, por exemplo, se ele tivesse alguns centímetros para trás ou para perto, a nossa vida é só no lugar perfeito para que possa existir vida na Terra. E quando a gente tem como a gente entender, não tem como a gente rejeitar um Criador, não tem como a gente entender que não existe um Criador por trás disso, né? Porque é tudo milimetricamente ajustado, e sem contar que tudo continua na perfeita ordem. Poderia muito bem ser criado, né? E, e, e começar a desandar, e começar a verso ele funciona numa perfeita ordem, ele funciona totalmente ajustado, porque Deus ele mantém a perfeito universo para que tudo esteja em perfeita ordem. São exemplos práticos de que a gente pode enxergar um Criador através das coisas que são criadas. Que a gente consegue enxergar a divindade de Deus e o seu poder eterno através do homem também. Por exemplo, eu vou puxar a sardinha aqui já para o meu lado, né? Na área de educação física, de hiper, hipertrofia do músculo.
que acontece quando a gente está fazendo fibras? E, como é que o nosso corpo funciona, né? Pelo fato de você ter rompido como um todo, ele entende, opa, esse cara aqui, ele rompeu as fibras musculares, ele deu uma pancada nesse músculo, ele machucou esse músculo, o que eu vou fazer? Eu vou ficar ainda mais forte, fortalecendo. Por isso que a gente precisa constantemente dar estímulos diferentes no músculo para que ele possa continuar crescendo, inteligente. Nosso corpo não existe alguém que projetou essa máquina, não existe alguém que a gente não consegue entender que não existe alguém que projetou um ser tão é, 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 inteligente. Então, eu dei alguns exemplos práticos de que a gente consegue enxergar a divindade de Deus, o seu poder eterno através das coisas criadas. Ok? A gente vai falar da revelação especial. A revelação especial, pessoal, a revelação especial, ela se dá decide se revelar através das escrituras. É a revelação que Deus se permite dar ao homem, né? Se permite ser revelado através das escrituras. Né? Vamos ler lá então Salmos 19, 7. Perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Né? Falando aqui da lei do seta, né? A revelação que Deus ele dá através da sua palavra e diz que essa revelação ela é perfeita, ela é reta. A palavra de Deus ela é perfeita e ela é reta, né? É a revelação de Deus através das suas escrituras. Tá? Para a gente. São 8 versículos, nem vou ler tudo, mas só para a gente ter uma noção, né, que vai falar. Andam na lei do Senhor e o buscam de todo o coração. E no decorrer desse salmo vai falar sempre da lei do Senhor, mostrando como a lei do Senhor é reta, como a lei do Senhor é boa, como a lei do Senhor é perfeita. A vontade do salmista de nunca se desviar da lei do Senhor, de nunca sair dos caminhos do Senhor, da palavra do Senhor, né? Do que é a revelação que Deus ele fez através da, das Escrituras, tá? Vamos passar para o próximo slide. Existem algumas correntes teológicas na teologia, né? No estudo do aniquilacionismo, né? Falou sobre outras correntes teológicas, tá? Eu já ouvi falar de hiperpreterismo e por aí vai. E cada corrente teológica ela aponta para uma área da teologia, tá? E as que apontam para a área da teologia, nós temos essas três aí como as principais, tá? As que apontam pessoas que não ouviram o evangelho. E temos o pluralismo, eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra, não sei nem falar rápido, pluralismo, aí quando eu tenho que falar pluralismo religioso é pior ainda. Pluralismo religioso, tá?
que é a crença de que as religiões do mundo são igualmente válidas e verdadeiras na sua comunicação da verdade sobre Deus, o mundo e a salvação. Então, essa corrente teológica, ela entende que há verdade em todas as religiões, que em todas as religiões há verdade e que, né, vão levar o mundo à salvação. E não é isso que a gente acredita, já deixo bem claro aqui, tá? Mas essa teoria, ela crê no exclusivismo. Significa que não há salvação de Cristo revelado pela palavra através do conhecimento de Cristo. Você tem que realmente conhecer a Cristo para você ser salvo, tá? Esse é o salvação em outra religião, somente no cristianismo. E a salvação também é somente através do conhecimento explícito de Cristo Jesus, tá? Fora esse meio, não existe salvação. E tem o inclusive de barra bastante lá com o pluralismo, tá bom? Mas tem diferenças. É a crença de que Deus está presente nas religiões não cristãs para guardar os seguidores através de Cristo. Há possibilidade de salvação sem ouvir o Evangelho. Então, no inclusivismo, há a possibilidade de salvação sem a pessoa necessariamente ouvir o Evangelho, ter ouvido falar sobre Cristo. Né? Mas o problema do inclusivismo é que ele crê que Deus está contido nas outras religiões, nas demais religiões. E não é bem assim. Não é bem assim. E da forma que eu estou falando, dá para entender aí que a única que eu não falei que não é bem assim é o inclusivismo, né? Mas, assim, para deixar um suspense, então, também não é o exclusivismo que a gente entende, como o nosso pensamento, tá? Mais para frente eu vou falar, tá? Mas para falar exclusivismo, vamos lá. E como eu falei que a gente utilizar bastante o texto lá de Romanos, peço que vocês abram lá, por favor. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, tá? Um pouquinho da... E a gente vai... Tá? Vamos ler apenas o versículo de número 18. Que diz assim, ó, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Nem vamos ler todo ele, vamos ler somente até aí. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Então, no pensamento exclusivista, é o propósito que Deus tem, né, de que ele vai punir o homem por causa da rebeldia do homem, e que se ira com as suas atitudes rebeldes. Tá? Então, a manifestação da ira de Deus é o propósito determinado de Deus de punir a desobediência, por não manifesta a sua ira sobre tais homens. Deus ele manifesta a sua ira sobre esses homens que vivem em rebeldia. E eu coloquei essa segunda frase ali, ó. O homem sabe que existe um ser superior que se ira com as suas atitudes rebeldes, porque quando a gente vai observar as civilizações antigas, os povos, vamos dizer assim, os povos mais remotos, né? A gente vai ver que
E durante toda a história da humanidade, a gente vai ver que existe, que sempre existiu no homem uma forma de tentar aplacar a ira de um ser superior, uma forma que o homem ele precisa fazer, algo que o homem precisa fazer para tentar isso, que ele precisa oferecer a essa essa ira sobre o homem, mostrando já, né, que o homem e que esse ser superior ele está irado com atitudes pela consciência do homem, tá? Estou falando aqui do pensamento exclusivista, ok? Vamos andar aqui no versículo, tá? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Até aí, tá? A manifestação de Deus é por causa da impiedade, tá bom? Por causa da impiedade. E impiedade, pessoal, até coloquei de vermelho ali, a capacidade do homem é saber não perceber que existe, ou perceber que existe um ser supremo e ignorá-lo, viver ao seu próprio prazer, à sua própria vontade, viver da forma que ele quer viver, tá? Impiedade que a gente tira, da onde a gente tira a palavra ímpio, tá? A pessoa que quer viver da sua maneira, que ignora o ser supremo, tá? Então, a manifestação da ira de Deus por causa desse ele para Deus, tá? E também na versão, em outras versões a gente vai encontrar a palavra perversão, né? Então a impiedade é o que Deus, é o que o homem faz em relação a Deus, ou deixa de fazer em relação a Deus, ignora a presença de Deus, apesar o próprio homem, né? A injustiça, a maldade, a crueldade, né? Os sentimentos facciosos, tudo que o homem faz de ruim ao outro homem. Então Deus ele manifesta a sua, ok? Seguindo no versículo vai dizer: esses homens que detêm a verdade, tá? É, porque essa palavra detém aqui nesse versículo, ela dá a entender de realmente manter em baixo, tá? De suprimir, dá a intenção de sufocar, como se estivesse sufocando embaixo, sufocando uma pessoa embaixo d'água. Então, o homem ele suprime a injustiça e esses homens que eles detêm a verdade pela injustiça, sufocam a verdade, sufocam entender que existe um Criador, que existe um Deus, né? E ignoram a presença desse Criador para dar à luz à injustiça. Seguindo no versículo, aliás, no capítulo, versículo de número 19 agora, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou, né? Então Deus ele é justo em estar irado, porque o que dele se podia conhecer, ele se permitiu conhecer, ele se revelou, né? O que dele se podia conhecer, e é legal, né? A gente analisar essa frase, o que de Deus se pode conhecer, porque realmente tem coisa então que a gente não pode conhecer de Deus, mas o que nós podemos conhecer de Deus, ele manifestou ao homem. Então, essa ira que Deus tem de querer punir aqueles que são rebeldes, ela é justa, porque o que dele se podia conhecer, ele se permitiu conhecer.
Ok? Criação, a gente já leu esse versículo, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E aqui vai falar do eterno poder de Deus e a sua divindade. E a gente falou isso, né? As coisas que são criadas, através disso, é possível perceber o poder eterno de Deus e a sua divindade. Né? As coisas criadas nos servem para percebermos, né, o eterno poder de Deus e a sua divindade. E por causa do homem que não, depois de toda essa revelação de Deus ao homem, o homem que ele não responde de acordo com os preceitos de Deus, ele se torna indesculpável. Então, ninguém vai poder chegar no dia do juízo e vai dizer: ah, eu não conhecia Deus, eu não sabia que existia um Deus, eu não sabia que existia um ser supremo. Ninguém, nenhum homem na raça humana vai poder chegar no dia do juízo final e dizer que não existe um Criador, que não existe um Deus. Eu não sabia que existia um Deus. Ninguém vai poder dizer isso. O apóstolo Paulo está afirmando categoricamente aqui, que através da criação, ok? Vamos passar o slide. Pode falar, tá? Vou continuar aqui, mas se quiser perguntar, pode perguntar. Tá? Ainda sobre exclusivismo, então no item 1 ali vai dizer que o homem é incapaz de servir a Deus através da revelação geral. Ah, eu não sei se eu mencionei aqui no slide anterior, mas eu falei no início do estudo, né? Porque esse texto aqui, ele a revelação geral de Deus, a revelação geral de Deus, ok? Então, no entendimento exclusivista, através da revelação geral, é incapaz de fazer um homem se voltar a Deus, ok? E no... Lá, pode falar, cara. O Davidson, só uma observação. Ou Sim, seja, a revelação geral ela só serve para condenação. para não deixar ninguém desculpável Ou diante seja, de Deus. seria... sim, ou seja, a gente continua com o mesmo problema. A pessoa não ouviu o evangelho, que é o que pode salvá-la, né? Vamos dizer assim, não ouviu falar sobre Sim. Cristo. Mas para que ela não seja, dentro dessa visão, para que ela não seja julgada de uma forma injusta, ela vai ter um conhecimento geral de Deus que só vai servir para condená-la. É isso aí. Entendeu? Agora, a salvação é somente através da revelação especial, tá? Então, para os exclusivistas, a pessoa só pode ser salva se ela ouvir falar de Cristo, se ela souber quem é o Messias. Tanto o Messias que haveria de vir, quanto o Messias que já veio, ok? Não existe a mínima possibilidade de uma pessoa que não ouviu falar de Cristo, que não conheceu a Cristo, não sabe quem é Cristo, ser salvo. Esse é o pensamento exclusivista, tá? E aqui a gente encerra sobre o exclusivismo, tá bom? E eu já de cara falo que não é o que a gente acredita, não é o que a gente acredita, ok? A gente entende sim que há formas de ser salvo mesmo sem ouvir falar de Cristo. Não que a pessoa seja salva de uma outra forma. A salvação é através de Cristo, mas não necessariamente precisa ouvir falar de Cristo, tá?
Então, aqui a gente começa a falar sobre o que a gente pensa desse assunto, tá? A gente falou do exclusivismo e o que a gente pensa está dentro, pessoal, do inclusivismo, né? Lá, necessariamente ouvir o evangelho, tá? Mas a gente não pode tomar por partido o inclusivismo, porque, como eu falei, eles acreditam que Deus ele está presente nas outras religiões, ele está presente, né? Ele afirma que Deus está presente nas outras religiões, né? E que, mas a gente entende que a pessoa pode ser salva mesmo sem ouvir explicitamente o Evangelho, mesmo sem conhecer a Cristo, ok? Então vamos iniciar aí o nosso raciocínio, tá? João, capítulo 14, versículo 6. Quem vem ao Pai, senão por mim. Então, isso aqui é importante a gente deixar aqui de Cristo em todas as épocas, em todas as gerações. A salvação sempre foi, ela é e sempre será através de Cristo. Jesus afirmou aqui, ó, categoricamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for através de Cristo, tá? Só que o que a gente precisa entender é que a salvação é guiada desde a criação do mundo, pessoal. É que para a gente, no decorrer da história, né, Jesus ele veio, ele encarnou, né, morreu e ressuscitou, e parece que a salvação chegou ali naquele período ali em que Jesus ele passa a existir, né? Não, mas a salvação ela já existe desde a criação do mundo, né? Deus na sua presciência ele já preparou a salvação, tá? Cristo ele pegou a cédula que nos era oposta e ele riscou, né? Para que nós pudéssemos ter. Se pegar o exemplo de uma criança, por exemplo, uma criança, um bebê, vamos pegar o exemplo de um bebê, tá? A gente entende que se um bebê ele morrer, a gente entende que ele vai ser salvo, né? Mas esse era Cristo, ele tinha entendimento do que era a revelação especial. E também é aplicável àquela criança, àquele bebê que foi morto. Então, a salvação ela é exclusivamente através de Cristo, tá? Porém, a salvação ela foi feita desde a criação do mundo, né? O plano de salvação ele foi originado desde a criação do mundo, né? Jesus ele disse: "Vinde a mim bendito de meu Pai, tomai da fundação do mundo". Então a salvação não passou a existir no momento que Jesus veio à Terra. Ela existiu, que é salvo. Ele é salvo através do sacrifício de Cristo, ok? Deus, no nosso pensamento. O mesmo texto, pessoal, o mesmo texto aqui ele estava lendo aqui dos exclusivistas. Então, pessoal, muito do que a gente viu do pensamento exclusivista é o que a gente pensa, tá? A gente entende que realmente Deus ele se ira contra aqueles que são rebeldes. A gente realmente entende que há homens que percebem a natureza, que percebem que existe um Criador, né? Que percebem que existe alguém que criou todas as coisas, que criou o universo, a natureza, o homem e toda essa beleza, e a gente entende que
esse homem ele não vai poder ter nenhuma desculpa. Ele não vai poder ter nenhuma desculpa e alegar que não existe, que não sabia que existia. Só que a gente também entende, quando a gente vai ler o versículo de número 21, vai dizer assim, ó, Romanos 1, não glorificavam, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Né? E conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Tá? Mas ele não disse que todos os homens que, tendo conhecido a Deus dessa forma, deixaram de glorificar a Deus. Ficou a Deus. Como fica o caso desse homem? Como fica a situação desse homem? Né? Então, aí já começa um pouco a divergir o nosso pensamento dos exclusivos. Entender a revelação geral de Deus e ser existe essa possibilidade. E se o homem entender essa revelação, ele com sinceridade no se apaziguar com esse Deus, e o padrão que existe um padrão moral, que algumas atitudes que ele invocar esse Deus que precisa servir esse capítulo 17, versículo 26 e versículo 27, dos homens já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Perdão. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, né? Paulo vai dizer aqui, ó, que Deus ele fez todos os homens, ele criou todas as coisas, né? Para que o homem pudesse o buscar, se tateando, pudesse o achar, né? Dando entendimento que se o homem ele tatear, se o homem buscar, ele pode achar esse Deus, né? A questão é o seguinte: ele precisa se enquadrar nos preceitos de Deus. Ele precisa adorar esse Deus da forma correta. Lembra que eu falei que os homens acabam entrando no misticismo, no ocultismo, numa tentativa de aplacar a ira desse Deus? Né? A grande questão é essa, que a revelação entenda a ação dele de forma errada, né? Acaba levando a atitude, acaba sendo uma ação de uma forma errada. Mas se porventura o homem agir de forma correta, de acordo com os padrões, de acordo com o padrão de Deus, né, ele pode sim chegar à salvação. E algo que a gente destoa totalmente do pensamento exclusivista é porque a gente entende que Deus ele dá a oportunidade a todos os homens de serem salvos. Como uma pessoa vai ser julgada por não conhecer a Cristo, né, e ser condenada, se ela não teve essa oportunidade, né? A gente entende que Deus ele vai dar oportunidade a todos os homens de serem vai dar oportunidade de salvação para todos os homens, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Tito. Tito, capítulo 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então, a graça de Deus, né, o fado a todos
todos os homens têm a oportunidade de serem salvos, de fazerem o que é correto, de conseguirem tomar a posse da salvação. Todos os homens, né? E uma das coisas que eu esqueci de falar também é o pensamento exclusivista pela aqueles que se consideram do Calvário, por aí vai. Então, nós pensamos diferente. Nós pensamos que a graça de Deus ela é manifesta a serem salvos, né? A gente entende que uma pessoa ela não pode ser julgada e condenada porque ela conheceu a Cristo, ela não teve essa oportunidade. Ela não teve essa oportunidade. Sim. Pelo que eu entendo, essa parte aí de todos os homens aí, né, da graça, vai falar propriamente da pessoa de Cristo, aí essa aí eu acho que já fica um pouco mais restrito, porque eu acho que ele seria aplicado de fato aos que ouvem, e não aos que não ouvem. Entendeu? Não, entendi. Não, mas assim... Porque, assim, eu entendi, assim, pelo que eu entendi que você estava falando, embora eu concorde com o pensamento, né, de que Deus vai dar a possibilidade de salvação a todas as pessoas, mas nesse caso aí do texto de Tito, eu acho que ele é um pouco exclusivo para, de fato, né, a pregação do evangelho, né? Aí já vem, de fato, para contradizer, né, dentro dessa guerra teológica aí, contra os calvinistas, né, que dizem que a graça de Deus ela seria limitada, né, a expiação e todos aqueles pontos. Então, eu acho que esse texto aí, ele já não se aplicaria para quem não ouviu, entendeu? Eu entendi seu pensamento, Rafael. Mas então, o que a gente está tratando aqui na inovação há de manifestar-se a todos, e título deve falar dela. A graça da salvação, a gente está querendo abordar aqui a graça da salvação. A graça da salvação, ela foi abordada para todos os homens, em todas as gerações. O que eu estou querendo dizer o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né, que Deus ele dá a oportunidade de salvação, essa graça, esse favor imerecido a todos os homens. Mas é claro que a gente precisa pregar o evangelho, porque foi uma ordenança de Cristo, foi um comissionamento de Cristo das pessoas irem por todo mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. E que todos precisam, sim, chegar. Então, essa é a questão, a graça de Cristo. A graça da salvação, ela foi tentando abordar aqui, entendeu? Não, mas agora assim, para mim, pelo menos, ficou mais clara a explicação, porque quando você falou ali, né, que se essa graça, né, da forma que eu tinha entendido antes, ela tivesse alcançado, né, ainda que de certa forma ela vai alcançar salvação, vamos botar assim, totalmente eficaz, né? Mais eficaz. E a revelação geral é como se fosse uma forma, né? No meu entender, tá? É uma forma menos eficaz do que a pregação do evangelho. Por isso, pesa sobre nós essa obrigação. Mas eu agora entendi perfeitamente aí a sua colocação, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento aqui, tá? A lei moral
escrita no coração do homem, né? E ela testifica, desculpa, a lei moral escrita no coração do homem e testificar que é muito útil para a gente, tá? Para a gente se apossar desse texto, que fica lá em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 12, tá? Que o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são porque os que ouvem a lei não são justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo o apóstolo Paulo ele não usou esse termo aqui à toa, né? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, ele não utilizou esse texto aqui à toa. Foi porque ele observou que práticas de gentios eram de acordo com a lei do Senhor, mesmo sem ter recebido vamos dizer, a Bíblia do judeu, a Torá, mesmo sem ter recebido, tá? E os judeus eram capazes de fazer as coisas que estavam contidas nessa lei, tá? Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e o seu. Então, essa lei ela está contida no homem, né? Essa lei moral, o padrão, e existe a nossa consciência que ela é capaz de nos acusar, de nos defender, de nos, como é que está escrito aqui? Isso, de nos acusar ou de nos dizer está errado. Está de acordo com a vontade de Deus, não. Opa, isso aí que você está fazendo está certo, está certinho. Mesmo que não tenha ciência de Deus, não vou nem colocar o nome de Deus, mas a pessoa, a consciência, ela vai dizer certo. Isso aí que você está fazendo, opa, não foi legal. Então a consciência ela tem essa capacidade de trazer a luz ao homem sobre o certo e o errado. Ok? Sim, sim. Através alguns indígenas mais antigos, quando a gente vai a algumas missões aqui, e eles mesmos testificam dessa palavra. Eles sempre falam que antes que o evangelho tivesse sido pregado na comunidade deles, estou absorvendo eles de alguma forma. Então, realmente, esse senso moral sempre existiu, só para testificar mesmo que a passagem fala, né? O homem, ele foi feito à imagem de Deus, conforme a sua semelhança, conforme a semelhança de Deus. Então, ele tem a capacidade de entender o que ele está fazendo, se o que ele está fazendo é correto ou não, né? E isso é testificado através da consciência do homem, tá? Aí, para a gente pegar um resumão aí sobre o que a gente pensa, eu coloquei ali até em azul. Então, as pessoas que não foram expostas ao evangelho não serão julgadas por sua fé em Cristo, né? Porque a gente entende que todas as pessoas vão ter a oportunidade de chegar à salvação. E como é que ela vai ser julgada por não conhecer a Cristo se ela não for exposta ao evangelho, tá? E sim pelo modo como elas corresponderam à revelação geral de Deus através da natureza e da sua consciência, tá? Então Deus ele vai pegar e vai julgar essas pessoas de acordo com a forma que elas responderam, se elas responderam positivamente à revelação geral de Deus, de acordo com a revelação geral de Deus através da natureza e da consciência, ok? Né? Agora a pergunta que fica: será que existe esse tipo de pessoa no mundo ou será que existiu? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, entendeu? Agora, que a gente entende que existe essa possibilidade, que Deus ele vai dar oportunidade para todos, né? Que Deus ele não vai julgar alguém
por não ter conhecido a Cristo, sem essa pessoa ter sido exposta, esse é o nosso entendimento. Agora, será que há pessoas, pessoas que vão conseguir corresponder à revelação geral, corresponder positivamente à revelação geral através da natureza e da consciência? Essa é a questão que fica. Tá? Então, eu peguei alguns exemplos da Bíblia, né, da revelação geral de Deus na Bíblia. Eu coloquei a revelação geral, pessoal, porque se a gente reparar o período que essas pessoas viveram aí, não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. Não tinha a revelação especial de Deus, ainda não existia nesse período aí. E vamos ver se elas conseguiram corresponder positivamente ou não à revelação de Deus que elas tiveram. Relação que está Não, mostrando aí. não existia não. Porque assim, se a gente entender que Moisés ele escreveu o Pentateuco, poxa, Moisés ele veio bem antes de Abel, Enoque, Noé, Melquisedeque, bem antes, Bem bem depois. depois. Sim, sim. Acho que exceto o caso de Balaão aí, né? O resto tá todo mundo dentro desses quesitos aí. Sim, sim. Abel e Abel. É isso aí mesmo. Abel, Gênesis 4, 3 ou 7. Já está encerrando já, tá, pessoal? Que diz assim, ó. Mas do fruto da árvore... Ih, calma aí. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então, o próprio Deus ele vai falar aqui, ó, se você, Caim, se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti, né? E a gente vai ver também que Abel era justo. Então, a gente vai ver que nesse momento aqui não tinha a revelação, acreditar nem no Messias que haveria de vir e nem no Messias que já veio. Não tinha ninguém para orientar eles ali, né? E Deus ele vai falar com Caim, se ele fizer bem, se com essa revelação, entendeu? A gente vai falar de Enoque. Enoque, a Bíblia vai falar também que Enoque ele andava com Deus e Deus o tomou para si, né? Naquele período lá não havia a revelação especial também. Noé também. Eu estou correndo assim, pessoal, tá? Só para a gente poder terminar no horário, tá bom? Noé também, naquele período não tinha a revelação especial de Deus. E o interessante é que Noé e toda a sua casa lá foi salvo, né? Diante de uma raça humana totalmente corrompida, né? Mas Noé, com a revelação que ele tinha, ele foi preservado. Com a revelação que ele tinha, ele fez o bem. E por ele ter feito o bem, houve aceitação para Noé. Melquisedeque também, que é um personagem também que a gente pode utilizar bastante, né, no nosso argumento, que muitos acreditam não, que ele viveu no mesmo período que Abraão, e a gente entende que a revelação especial ela começou a ser traçada ali quando Deus ele vai chamar Abraão, né? Quando Deus ele vai chamar Abraão, porque através de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Então, Melquisedeque era um contemporâneo de Abraão. A gente vai ver que Melquisedeque de uma outra cidade, que ele não estava nem perto de Abraão.
tá? Mas no momento que eles se encontram, a gente vai ver na passagem que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, né? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e o próprio Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque, com a revelação que ele tinha, ele correspondeu positivamente ao Senhor, se tornando até sacerdote do Deus Altíssimo. Balaão, a mesma coisa. Balaão não era do povo de Israel. Balaão, ele era de uma outra terra e foi utilizado. E a gente vê na passagem de Balaão que Deus fala com Abraão, né? Um anjo aparece a Balaão. Deus ele dá uma ordem a Balaão. Então, Balaão de uma outra terra não era do povo de Israel, mas mesmo assim tinha contato com Deus e era utilizado por Deus. E para finalizar, pessoal, eu separei aqui duas histórias bem legais que eu quero compartilhar com vocês e no final eu vou dizer da onde que eu tirei essas histórias, tá bom? Em 1867, esse norueguês, eu não vou saber pronunciar direito o nome dele, Eski Refsrud, ele era um missionário, ele foi levar o evangelho para um povo que vivia nos locais mais remotos aí da Índia. Então, ele chega lá naquele povoado e ele habilidosamente consegue aprender o idioma com bastante rapidez daquele povo. E ele começa a pregar o evangelho àquele povo. Aí, em um determinado momento, os sábios se reúnem e toma à frente aí o sábio Colin. Coloquei esses tópicos aí para me ajudar. E vai dizer para o missionário. Esse missionário aí, o que ele está falando, nada mais o que Takur-Gil já tinha revelado para a gente. Isso significa que Takur-Gil não esqueceu da gente. E ele, quando foi analisar o significado de Takur-Gil, Takur-Gil significa Takur, verdadeiro, e Gil significa Deus. E ele viu, cara, esse homem aí dessa terra longínqua aí tá falando do Deus verdadeiro, Takur-Gil, quem é Takur-Gil? Aí esse sábio, Colin, desse povo do Santal, distante, ele resolve então contar a história desde o início para esse missionário. Espera aí, meu filho, vou te contar então a história aí. Você está me falando aí, você está me falando sobre isso, vou te contar a nossa história desde o início. Então ele vai e começa a contar a história, ele vai falar que no princípio Deus tinha criado um homem chamado Arã e depois criou uma mulher chamada Aio. Aí num determinado momento surge um ser chamado Lita, que tentou esses dois seres e fez com que eles pecassem. E esses seres, após o pecado, eles se reconheceram nus, perceberam que estavam nus e tal. E no decorrer do tempo, eles tiveram 7 filhos e 7 filhas, que formaram 7 clãs. Só que os clãs foram se corrompendo, foram cultivando maldade, foram se desviando dos caminhos de Takur-Gil. E Takur-Gil falou para que eles se voltassem para ele, para que voltassem a adorá-lo, mas mesmo assim eles recusaram. Então, ele preservou um casal santo, Takur-Gil preservou um casal santo e aniquilou toda aquela população, todo aquele povo, através de um dilúvio. Então, e após isso, aquele casal se multiplicou, o casal que o Takur-Gil preservou, ele se multiplicou, né? E com o passar dos anos, foram entrando o misticismo, o ocultismo, e eles começaram a adorar imagens, esculturas, começaram a adorar o sol, e acabou que o nome de Takur-Gil ficou esquecido. Mas a história é legal, que esse sábio Colin, ele vai deixar entender que muitos deixaram de acreditar no Takur-Gil, muitos começaram a adorar o sol, mas tinham aqueles que entendiam ainda que Takur-Gil era o Deus verdadeiro, que não era o sol. Resumindo, pessoal, aquele missionário chega lá para pregar o evangelho àquele povo, aqui nessa história,
Ele estava crente que ia pregar o evangelho, que ia falar de Cristo, que ia anunciar as boas novas, e de repente eles encontram um sábio lá que conta toda uma história que é muito similar à história da Bíblia, né? Apenas com o nome dos personagens diferentes. E é uma história que ela tem o registro histórico, tem um registro direitinho, e no final do estudo a gente vai mostrar para vocês aí de onde que foi tirado. E aqui a gente vai, para encerrar esse último slide, a gente vai falar dos atenienses, tá bom? Os atenienses. Então, no século 6 a.C., foi reunido um conselho lá em Atenas, para eles tentarem tomar uma providência, porque uma praga foi imposta ao povo de Atenas, uma praga, uma maldição que estava dizimando toda a população. Eles estavam sendo mortos ali, muitas pessoas estavam morrendo através dessa praga. E eles já tinham feito de tudo, sacrificaram a todos os deuses que eles tinham, ofereceram sacrifícios, adoraram aos deuses, mas a praga não cessou. Então, naquele conselho ali, um certo homem, ele vai citar o nome de um homem chamado Epimênides, que era lá de Creta. E ele vai falar que, trazendo esse homem, Epimênides, para Atena, ele saberia o que fazer para acabar com essa maldição. Então, Epimênides, ele chega lá em Atenas e a primeira coisa que ele percebe é que a cidade é saturada de deuses, né? Na conversa dele com o conselho lá, um dos membros do conselho, brincando, chega até a dizer que tinha mais deuses do que homens na cidade de Atenas. E Epimênides, ele fala, talvez esse seja o problema de vocês. Aí Epimênides chega para aquele conselho e fala, eu quero que vocês façam o seguinte, vocês separem um rebanho de ovelhas sadias e famintas. Tá? Separem para mim também pedreiros e materiais de construção. Tá bom? Mas as ovelhas têm que estar com fome, têm que estar famintas. Tá? Aí, pela manhã, ele falou para os homens, agora eu quero que vocês soltem essas ovelhas e pastem. Eu quero que vocês soltem essas ovelhas e deixem que elas pastem, deixem que elas se alimentem do pasto. E peço também que vocês coloquem homens vigiando cada ovelha, porque aquela ovelha que, com fome, não comer daquele pasto e deitar para descansar, essa ovelha vai ser aceita ao Deus, que ele vai chamar depois de o Deus que nós não conhecemos, ele vai falar, o Deus que nós não conhecemos e que está irado, essa ovelha que não comer, que não se alimentar e deitar, o Deus que nós não conhecemos e que está irado, ele terá a maldição de sobre a cidade. Então eles ficaram observando e realmente algumas ovelhas, mesmo com fome, elas não comeram. Então o Epimênides chega naquele momento ali e pede para que eles erigissem altares aonde essas ovelhas que decidiram não se alimentar estavam, e que sacrificassem todas essas ovelhas naquele altar ali e oferecessem a essa divindade que eles não sabiam o nome. Aí o conselho falou, mas a gente vai construir altar, qual o nome que a gente vai dar para esse Deus? Aí primeiro eles falam assim, não, esse Deus ele está aceitando a oferta de vocês, mesmo sem vocês conhecerem o nome dele, então se vocês colocarem nome nele, pode ser que ele recuse vocês, então melhor não deixar nome nenhum. Faça o seguinte, coloque o termo agnostotel, que significa altar ao Deus desconhecido. E essa história, pessoal, também ela tem os seus registros, tem bibliografias que citam essa história, e é interessante que o altar desconhecido vai fazer alusão ao capítulo 17 de Atos, quando Paulo chega lá no Areópago e se depara com a vasta idolatria dos atenienses, né? E ele também se depara com um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Por que eu estou contando essas duas histórias? Porque assim nós entendemos que Deus ele tem o cuidado com o homem de todas as gerações, de todas as épocas, e ele se permite revelar. Agora, ele se revela, ele deixa que o homem o conheça. Agora, se o homem decidir
trilhar caminhos diferentes do padrão de Deus, ele vai ser condenado. Mas se o homem, porventura, ele se voltar para Deus e ele anda ao favor imerecido de Deus e a sua salvação. Ok? Então, aqui eu encerro o nosso estudo, até passei um pouco do horário, peço desculpas aí ao nosso presidente. Essas são as referências do estudo, que é as referências que eu me baseei para fazer o estudo, ok? E essas duas histórias eu tirei desse livro aqui, pessoal, Fator Melquisedeque, um livro que, na verdade, quem me indicou foi o nosso presidente, o próprio presidente, que me indicou esse livro. Quando eu falei com ele que estava querendo montar um estudo sobre esse tema, ele me indicou esse livro que ele já tinha lido, e eu também li esse livro, e é um livro sensacional, pessoal, sensacional. Eu contei apenas 2 histórias para vocês, mas nesse livro eu acho que tem umas 20 a 30 histórias desse tipo aí, de Deus se revelando ao homem, tendo cuidado de se deixar revelar ao homem, dando oportunidade de salvação a todos os homens. E se vocês quiserem ler esse livro, ter esse livro, pode ter certeza que vocês não vão perder nada, não. O livro é muito bom. Essa capa aqui está até diferente, mas parece que esse livro já está na 3ª edição dele, de Don Richardson, ou Don Richardson, ok? Então é isso, pessoal. Dúvidas, perguntas, ofensas, comentários, contribuições. Se vocês quiserem falar agora, por favor, tá? Podem falar à vontade. Quase não teve dúvida durante o estudo, só pode falar. Estavam guardando tudo agora para o final. Ninguém quer falar, só o Rafael Guinho que falou. Tá? Davis, Sim, deixa eu sim. fazer uma pergunta. Quando você falou ali sobre a questão dos exemplos da revelação geral, eu confesso para você que eu também nunca parei para estudar isso e para ver onde a gente poderia achar esses exemplos. Você deu aqueles exemplos lá, né, de Abel e começou com o exemplo de Caim, mas eu fiquei com a dúvida no seguinte, porque a ideia do conhecimento naquele início, o que a gente já via tendo muito comum isso no povo judeu, era o passar de geração para geração, né? De boca em boca. Eu acho que até tem um nome específico para isso. E eu não consegui compreender ali por que seria revelação geral, porque eu acredito que o próprio Adão ensinou muita coisa a respeito de Deus para eles. Já havia também a profecia, né, do Messias, né? Ele que viria da semente da mulher. E aí eu fiquei com dificuldade de entender essa parte. E eu até pensei aqui, cara, se tinha algum outro exemplo, mas a princípio não consegui achar nada. Se alguém aí também tiver aí alguma informação sobre isso, porque eu também não tenho essa dificuldade aí, nunca também parei para pesquisar sobre a gente conseguir ver claramente a revelação geral de Deus dando vamos botar um fruto bom, né? Um lado de obediência, vamos dizer assim, e não somente para condenação. Então, Rafael, acho que é importante também a gente entender, cara, que a Bíblia, você disse aí que eles já sabiam que já haveria a promessa do Messias, né? Mas só que isso aí foi escrito por quem? Foi escrito por quem? Por Moisés, né? Por Moisés foi escrito isso aí. A gente entende que Moisés ele escreveu o Pentateuco, escreveu o livro de Gênesis. Foi dado por Moisés milhares de anos depois, né? E então a partir disso aí a gente entende que tudo foi sistematizado através de Moisés. Eu entendo que a revelação especial ela se deu através de Abraão, né? Deus ele chama Abraão, ele faz uma promessa a Abraão, ele faz um povo através da vida de Abraão, né? O povo de Israel, através do povo de Israel vem Cristo Jesus,
Então, a revelação especial, eu entendo que ela vem se dando a partir ali da vida de Abraão. E ela foi sistematizada, ela foi, vamos dizer assim, expressa, que eu digo assim, de quando Deus ele dá ali, concretamente ali para o homem, ele dá através ali de Moisés, tá? Eu entendo isso. Mas se a gente também for parar para perceber, o Melquisedeque, o que a gente pode falar de Melquisedeque, né? Melquisedeque era de uma outra terra, era de um outro povo. Ele era de um outro povo, né? Você falou do período de Adão. Tá, pode ser, vamos conjecturar aqui que Adão tenha passado certinho ali para Abel, que foi se passando de geração em geração, mas o que a gente vai falar de Melquisedeque, então? De Balaão, por exemplo. Balaão não era do povo de Israel, apesar de ele conviver no mesmo período do povo de Israel, mas ele não era do povo de Israel. Inclusive, ele foi chamado por um rei para amaldiçoar o povo de Israel. Deus não deixou, ele só pôde abençoar. E Melquisedeque também era rei de Salém, de um outro povo. E a gente sabe que aquele meio ali, aquele período ali, aquela região ali, era abarcada de culturas totalmente idólatras, culturas totalmente ímpias, pagãs. Mas Melquisedeque, mesmo no meio daquele povo ali, ele correspondeu positivamente, entendeu? Assim, eu entendo a sua posição, mas eu entendo que mesmo lá com Abel, com Caim, a revelação que eles tinham ali não era uma revelação sistematizada, uma revelação concreta quando Deus ele dá ali para Moisés. Então, a partir disso, eu entendo que é a revelação do conhecimento que eles tinham de Deus. Entendeu? Não, beleza, entendi. Eu perguntei mais porque, como esse assunto é um assunto polêmico, né, assim, né? Muito difícil Bem de se polêmico defender mesmo. algumas coisas. Então, foi uma parte que você entrou aí que realmente eu nunca tinha parado para analisar, né? Mas beleza aí pela explicação. Valeu, valeu, Rafa. Vou tirar o compartilhamento aqui, tá, pessoal? Alguém mais quer perguntar alguma coisa ou contribuir, né? Ou discordar? A gente está aqui para isso. Ninguém? Amém. Então, vou passar aí a palavra para o nosso presidente aí, para ele então encerrar, caminhar para o final do estudo aí. Sim, tá meio embaçado, mas tá te vendo, tá ouvindo também. Assim, e só também eu entendo que assim porque as pessoas que são salvas através da revelação especial, elas são salvas através do Cristo que já veio, né? Ou do Cristo que haveria de vir. Então, será que naquele momento ali, Abel, Caim, todos eles tinham conhecimento real mesmo desse Messias para ser salvo através desse Messias? É isso que me faz refletir, entendeu? É isso que me faz refletir e não conseguir acreditar na teoria da exclusividade, entendeu? Que é somente através do conhecimento de Cristo. Porque será que eles tinham realmente o conhecimento explícito? Abel ali, Noé, será que eles tinham conhecimento explícito de quem era Cristo, de quem seria o Messias?